Continuação da leitura e explicação da Bíblia, tá? Do livro de Gênesis, capítulo 3, hoje a partir do verso 5 deste mesmo capítulo, citado. Bem, estamos aqui, né? Então vamos logo ao que interessa. Bem, tem um texto aqui em português que todo mundo conhece, que provavelmente é a tradução padrão, que tá assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Essa é a tradução geralmente padrão, né? Tem até uma Bíblia interessante aqui, ó, a Bíblia Ave Maria. Essa aqui, ó, Bíblia Ave Maria de 1959. Vou abrir esse módulo de Bíblia que diz o seguinte no mesmo verso: mas Deus bem sabe que, no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Por que eu coloquei aqui? Porque essa versão de Bíblia aqui, Ave Maria de 1959, ela pega a palavra Elohim, que tá aqui no texto, ó. Vou selecionar aqui. Opção de realçar as palavras. A palavra Elohim, que tá aqui, ó, no texto, aqui, Elohim. Aí eles traduzem aqui como Deus, mas Elohim significa o quê? Deuses, plural, tá? A palavra Elohim vai aparecer, cadê? Aparece aqui. E a palavra Elohim vai aparecer aqui de novo. Aqui, ó, tá vendo? Elohim, Elohim, Elohim. Elohim aqui, ó, eles traduzem como Deus. Mas Elohim é plural, tá? Deuses. Tanto é que a mesma palavra Elohim se repete aqui, e aqui eles traduzem ela, nessa versão da Bíblia Ave Maria de 1959, como deuses. Olha que interessante. Bem, só queria mostrar isso mesmo para vocês aqui. É uma coisa assim, pra gente ficar pensando, né? Aí eu vou colocar na Bíblia Interlinear que estávamos ainda há pouco. Esse aqui, ó. Revisada e atualizada interlinear. Viu aí, né? Essa revista e atualizada interlinear, coloquei. A gente estava vendo essa aqui, ó. Bíblia Ave Maria de 1959. Vamos ficar com essa aqui mesmo. A revista, tá? A Bíblia aqui interlinear, que foi revista e atualizada. Vamos ficar com essa. Essa revisada e atualizada, bem. Então aqui tá o texto em português. Ok. Ou melhor, os textos em português, já que eu mostrei 2 módulos de Bíblia em português para você. E aqui, ó, do lado esquerdo, nós temos o texto, tá? Em paralelo aqui, o texto hebraico. E o texto hebraico diz diz a seguinte coisa. Vou ler aqui da forma mais literal possível, tá? Presta atenção, por favor. Porque sabe, deuses, Elohim, deuses, literalmente, por mais que eles traduzam simplesmente como Deus, eu já expliquei a vocês que Elohim é uma palavra do hebraico e ela está no plural e não no singular. Então, o correto é deuses, ok? Porque sabe, deuses, que no dia que vocês comeram dele de quê? Do fruto da árvore da sabedoria, do bem e do mal, ok? E abriram o quê? E abriram os olhos de vocês. E vocês eram, presta atenção, essa palavra aqui eu vou destacar ela, que é bem interessante. Essa palavra aqui, ó, é o verbo raiar, ok? Passado. E vocês eram, plural, né? Passado plural.
E vocês eram o quê? Eram como deuses, como os deuses. Olha que interessante. A serpente está dizendo aqui que eles vão ser como os deuses, caso comam do fruto da árvore da sabedoria, do bem e do mal? Não, ela está afirmando, vocês já comeram desse fruto antes. A serpente está a afirmar isso aí, tá? Então a serpente está dizendo, olha, vocês comeram do fruto antes, vocês eram como os deuses, mas como os deuses em que sentido? O texto vai dizer. Eram como os deuses, presta atenção. Eram como os deuses, ou seja, eles eram. O que fez com que eles deixassem de ser como os deuses, no sentido de quê? De ter o conhecimento do bem e do mal, de saber o que era bom e o que era ruim. É assim que eles eram como os deuses. O texto aqui está a dizer. Então, eles eram conscientes. Mas o que fez Adão e Eva estarem naquele estado ali, no qual eles se encontravam? Você lembra, gente, que lá no capítulo 1, no capítulo 2, o Adão e a Eva, eles eram aquela criatura, aquele ser andrógeno, tá? O Adão de barro primordial, a criatura Adão de barro primordial, é uma criatura andrógena, é um ser andrógeno, tá? E aí lá no capítulo 2, eu já mostrei isso para vocês, Adão e Eva, eles são separados em dois, em macho e fêmea. Mas antes eles eram uma só carne, um só corpo, os dois, o macho e a fêmea, como uma criatura andrógena, um ser andrógeno, ok? Androgenia de corpos, tá? Não estou falando de androgenia segundo a psicologia do mundo moderno de hoje, por favor. E quando chegou o momento de então separar Adão e Eva em dois, em masculino e feminino, e fazer com que aquele padrão de ser andrógeno, de Adão andrógeno de barro, aquela humanidade andrógena de barro deixasse de existir, eu mostrei para você também que Adão e Eva foram, quando eles eram uma só carne, um só corpo, eles foram colocados em um transe profundo. Usaram hipnose com eles. Esse transe profundo fez com que, para poder fazer aquela separação, separar eles em dois, em macho e fêmea, deixando então aquele padrão imortal e poderoso que era o padrão de uma criatura, um ser andrógeno, que era o Adão de barro. Eu falo o por causa do português, acabo colocando o artigo no masculino, entretanto, uma criatura andrógena não é apenas nem masculina, não é só masculina e nem só feminina, mas é as duas coisas ao mesmo tempo, o macho mais a fêmea, como uma única criatura, um único corpo, uma única carne. Presta atenção. Quando aconteceu tudo isso aí que eu expliquei para você, a hipnose, o transe profundo, a separação, o intelecto, os olhos intelectuais, a mente, ou melhor, as mentes de Adão e Eva, já separadas, tá? A sabedoria deles, ela foi trancada. A mente de Adão e Eva, a sabedoria deles, ela foi bloqueada, tá? Ela foi travada. Ela foi fechada. O que foi fechado? Os olhos intelectuais, o intelecto de Adão e Eva, tá? Eles não eram cegos de olhos carnais, os olhos normais, não. Os olhos do intelecto, eles ficaram cegos pelos olhos do intelecto, ok? Ou seja, o conhecimento para eles foi o quê?
vetado. A mente deles foi bloqueada, foi travada. Deu para entender? Então, essa é a realidade aqui de Eva e de Adão. E aí a serpente, a gente vê lá no verso 1 que ela inicia um diálogo muito interessante com essa mulher, bem inteligente, uma abordagem que tem toda a intenção, tá? De fazer com que essa mulher venha exercer o poder do pensamento, que ela venha a pensar, que ela venha a utilizar a mente dela, para fazer com que ela se recordasse de alguma coisa. Essa foi a intenção. E aí a mulher começa a pensar, a mulher começa a questionar. E aí aqui no verso 5, no texto hebraico, a serpente ela diz mesmo, literalmente, porque sabe deuses, ou porque sabem os deuses, né? Porque sabe quem? Deuses, Elohim, que no dia que vocês comeram dele o quê? Do fruto da árvore da sabedoria, e abriram e foram abertos os olhos de vocês, e vocês existiram. A serpente está dizendo isso, vocês eram antes, vocês existiram antes como deuses, ou como os deuses, tendo o conhecimento bom e mal, bom e mal, ou enfim, bom e ruim, né? Sabendo o quê? O bem e o mal. Aí você fica pensando, sabendo o bem e o mal. Olha só como é que está esse texto aí no hebraico e fica bem interessante isso aqui. Então, o que é que nós percebemos aqui? O que é que a gente está percebendo aqui? A serpente, ela não diz para a mulher, você vai ser como os deuses, não. Ou vocês vão ser como os deuses. Ela afirma, vocês eram como os deuses. Por que que o texto hebraico está a dizer isso aqui? Eu já comentei em algum vídeo anteriormente, Adão e Eva foram modelados no barro, na matéria. Presta atenção, por favor. 2 vezes. 2 vezes Adão e Eva foram modelados no barro, na matéria. 2 vezes. Por isso que a serpente ela afirma, vocês eram como deuses, como os deuses, sabendo o bem e o mal. E isso é interessante. Olha que interessante. Muito interessante, não é verdade? Aí se a gente vê, né? Tem até inclusive lá o verso 22, que depois nós vamos dar uma olhada, que confirma esse verso 5 aqui do capítulo 3. O verso 22 do capítulo 3 também vai confirmar esse verso 5 aqui. Estão interligados, tá? E um confirma o outro. E isso aqui é interessante. Quando a gente está lendo aqui em português eles colocam da seguinte forma, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, tá vendo? Mas aqui, ó, Elohim é deuses, como deuses, aqui também, ó, deuses também, né, que eles colocam Deus aqui simplesmente, mas enfim. E aqui eles colocam, sereis conhecedores do bem e do mal, mas, entretanto, o texto hebraico não diz que eles iriam vir a ser, mas que eles já eram. Eles já eram. Os dois já eram como os deuses. Entendeu? Olha só. E vocês eram como os deuses. Isso aqui é incrível, interessante. Muito interessante. Isso aqui confirma, tá, gente? Aquele livro apócrifo lá, A Origem do Mundo, que vai contar o relato que Adão e Eva, eles foram modelados na matéria pela primeira vez, não foi pelo Deus
da luz não foi pelo Deus aqui da Bíblia, o Deus bíblico. Pela primeira vez foi pelas mãos do diabo com uma intenção diabólica. Por quê? Pelas mãos do diabo. Porque o diabo, ele impera sobre toda a matéria. E ele recebeu autoridade para governar e organizar a matéria de antemão, antes, tá? E ainda está nesse cargo até ser derrubado do céu. Apocalipse lá diz que o dragão, a serpente original, que é o diabo e Satanás original, vai ser derrubado do céu. Futuro, ainda está nos céus. Essa criatura aí. O diabo e Satanás original, tá? Não é o anjo rebelde, não. O anjo rebelde já é outro indivíduo aí, que é um diabo, um Satanás também, mas não é o diabo e Satanás original, o anjo rebelde, que você conhece como Lúcifer. Tem alguém que é pior do que o anjo caído, tá? Então lá, gente, no livro apócrifo, A Origem do Mundo, tá? Vai relatar que Adão e Eva foram modelados no barro, na matéria, com a intenção diabólica e com o padrão de o quê? O Adão primordial, que é uma criatura andrógina, um ser andrógeno, tá? Isso, o macho mais a fêmea como um só corpo, uma só carne. Esse é o padrão original. E eles foram modelados no barro, na matéria, com, né, uma intenção diabólica do primeiro indivíduo aí que os modelou primeiro na matéria, que tinha a intenção, então, de usá-los como vasos de barro para capturar os espíritos de Deus que apareceram para esta criatura, tá? Que estava lá, lembra aquele abismo de águas que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, e as trevas estavam por sobre a face das águas. Então, naquele abismo de águas, ou naquelas trevas ali que estavam ali sobre aquele abismo, estava uma criatura das trevas, da escuridão. Você não acha estranho a Bíblia dizer que existia um grande abismo de trevas, uma grande escuridão, e que existiam águas? Dentro dessa escuridão, quem estava dentro dessa escuridão? Foi o Deus da luz, foi? Não, foi o diabo. Tá na Bíblia, isso está nos apócrifos. O diabo nasceu junto com a matéria dos céus e da terra, inclusive nasceu junto com aquelas águas do grande abismo. E aí o diabo, ele vê esses espíritos de Deus e com a intenção de capturar esses espíritos de Deus, lembre-se, o diabo nasceu junto com a matéria dos céus e da terra. Logo ele recebeu autoridade para governar a matéria dos céus e da terra, inclusive aquelas águas do grande abismo. E quando ele vê, presta atenção, por favor, e quando ele vê esses espíritos de Deus aí, o macho e a fêmea, como uma criatura, um ser andrógeno, espiritual, ele olha assim, ele diz: nossa, e agora como é que eu vou fazer para capturá-los? Então ele modela um bonequinho de barro, um ser humano de barro, uma criatura humana de barro, andrógena também, um ser andrógeno, e quer capturar esses espíritos de Deus. Qual foi o pensamento dele? Bom, eles vão ver os espíritos de Deus, o espírito de Deus, aquela criatura andrógena, vai ver esse boneco de barro aqui, andrógeno também, como ele, com o semblante dele, dela, né, dele, dela, enfim, é andrógeno esse espírito, ele e ela ao mesmo tempo. E aí, ele pensou, vai querer entrar. Este indivíduo espiritual, ou esta indivídua espiritual, enfim, esta criatura espiritual vai querer entrar e vai entrar na forma de barro, no boneco de barro, no vaso de barro que nós modelamos na matéria. O diabo pensou assim. Por que que você acha que nós temos um corpo material, carnal, que segundo a Bíblia tem origem do barro, de Adamá, do solo da terra, do pó da terra? Por que que você acha que esses nossos corpos possuem alma e espírito, aprisionados aqui dentro? Aprisionados aí dentro de você, dentro do seu corpo carnal material. A carne é algo perecível, é fraca, já diz a Bíblia. O espírito é pronto, está sempre pronto, mas a carne é fraca. Né? O espírito é pronto, mas a carne é fraca. Agora imagina, né? Unir
essas duas coisas aí, com qual objetivo? Fazer a alma sofrer? É uma coisa a se questionar, é algo a se pensar. Se Deus poderia ter criado uma humanidade puramente espiritual, como já existia antes, por que uma humanidade de barro, nestas condições? Então isso é algo a se pensar. E eu já disse em vídeos anteriores, o Deus do bem, o Deus bom, o Deus bíblico, não é ele que governa o universo aqui unicamente sozinho. Existem outras forças, outros poderes que também juntamente em conjunto governam e organizam todo esse universo aqui. Organizam e organizaram e mantêm o funcionamento de todo este universo aqui. De todo este mundo que foi fundado. E são autoridades do bem e do mal, trabalhando aí para fazer esse universo aqui funcionar do jeito que ele é. Tá? Então tem aquele livro A Origem do Mundo, ele vai relatar que nessa primeira vez que Adão e Eva foram modelados, deixa eu ver aqui o tempo, nossa, já tem esse tempo. Bem, eu posso até mostrar para vocês o livro, vou achar a parte lá que fala de Adão e Eva comendo aí do fruto da árvore da sabedoria, do bem e do mal. Já aconteceu, lembra? Presta atenção aqui, ó, olha o que diz aqui, ó. E tem também um outro livro apócrifo, eu vou mostrar para vocês um trecho que Adão diz, né? Para o filho dele, Sete, olha, meu filho Sete, quando eu e tua mãe éramos um só, uma só carne, quando nós éramos andrógenos, ou melhor, quando nós éramos uma criatura andrógena, quando nós éramos andrógeno, um ser andrógeno, nós éramos mais poderosos do que o Deus que nos havia criado. Que Deus foi esse? Foi o Deus da luz? Pela primeira vez que Adão e Eva foram modelados na matéria? Não foi pelas mãos do Deus da luz, não. O Deus da luz só vem modelar Adão e Eva na matéria, no barro, no pó da terra, na segunda vez que é este ocorrido aqui do livro de Gênesis, que acontece já com o destino traçado e que eles também mexeram nesse destino e modificaram alguns detalhes. O que acontece, gente, com os apócrifos e com a Bíblia é o seguinte, com a nossa realidade é o seguinte. Existe um livro chamado o Livro do Destino. Assim como existe o livro da vida, existe este livro também, tá? Esse livro também existe, o Livro do Destino. E esse livro, ele vai ocasionar um ensaio. Depois desse ensaio aí, e durante esse ensaio, eles foram modificando alguns detalhes do destino original, que o Livro do Destino narrava, tá? Eles, quem eu digo, as autoridades do mal que governam esse universo aqui, as autoridades da injustiça, aqueles principados e potestades das trevas, e Efésios 6:12. E eles foram modificando alguns detalhes durante esse ensaio aí, e durante esse ensaio é que Adão e Eva foram modelados pela primeira vez no barro, e não foi pelas mãos do Deus da luz nessa primeira vez. Presta atenção, por favor. Eu tenho que explicar isso aqui para vocês, senão vocês não vão entender. Onde eu consegui essas informações? Estudando os apócrifos e a Bíblia, tá? Presta atenção. E aí, então, nós temos o livro do destino, o ensaio e o livro de Gênesis, que nós vamos chamar aí de o filme. Imagina, alguém vai fazer um filme a partir de um livro, inspirado em um livro. Pega o livro e faz o filme, mas nem sempre o filme ele segue toda a narrativa, nem sempre o livro segue toda a narrativa escrita e com detalhes do livro, não é verdade? Às vezes os diretores ou o diretor faz, né? Eles acabam fazendo, ou o diretor faz algumas modificações ali e o filme não fica completamente igual a toda a narrativa do livro. Então você sabe disso. Durante o ensaio também tem, enfim, adaptações e tudo mais. Então foi isso que aconteceu, tá ok? Eu vou mostrar para vocês um trecho do livro que fala que Adão e Eva, eles comeram antes esse fruto da árvore da sabedoria do bem e do mal. E nisso eles já estavam separados também, aí, antes, quando eles comeram, tá? Tem isso também. Antes do Gênesis bíblico, aconteceu um ensaio para acontecer o Gênesis bíblico.
É isso que eu estou tentando explicar para você e isso que você precisa entender. Porque o livro apócrifo lá, A Origem do Mundo, está falando do destino. Parece que ele cita a palavra destino 4 ou 5 vezes. Aí quem vai ler o livro não entende absolutamente nada. Aí vê lá a frase do diabo e Satanás original, como... Porque o diabo e Satanás original disse essa frase, né, primeiro. Aí aquela frase, eu é que sou Deus e não há nenhum outro Deus além de mim. Aí a pessoa vê lá o diabo e Satanás original falando esta frase, aí ela encontra esta frase, o Deus bíblico falando, na Bíblia, no Gênesis, né? Aí a pessoa vai, parece que é no livro de Gênesis que ele fala isso. Bom, enfim, tá na Bíblia, né? E aí a pessoa vai e fala bem assim, chega à conclusão precoce, precipitada, completamente ridícula, de que por causa disso, o Deus do, presta atenção, o Deus do Velho Testamento, o Deus da Bíblia, o Deus bíblico é o diabo. Algumas pessoas chegam a esta conclusão completamente alucinante, tá? Completamente deturpada por falta, por preguiça de pensar, de analisar, de examinar o texto apócrifo. E o texto é muito bem claro, que tudo o que aconteceu no livro de Gênesis foi dirigido por aquele ensaio primitivo. E quando vai acontecendo as coisas do livro de Gênesis, durante digamos assim, a gravação do filme, né? Eles ainda fazem outras alterações. Por exemplo, vão pegar as frases que o diabo disse e vão colocar para o Deus bíblico dizer. Então, o Deus bíblico vai e diz tais frases. Ações que o diabo toma lá nos apócrifos, na fundação do mundo, programando o destino do universo, programando o destino do Gênesis. Quando chega para gravar o filme, o Gênesis acontecer, a história do Gênesis acontecer, eles modificam de última hora, tá? E aí o Deus bíblico vai praticar ações, vai assumir a responsabilidade, vai falar frases que o diabo e Satanás original falou originalmente. Entendeu? Mas por que que isso está acontecendo? Porque eles estão mexendo com o destino. E eles mexem com o destino até hoje. Não a favor da humanidade, não ao seu favor, mas contra a humanidade. Por exemplo, reduzindo a longevidade de cada ser humano aqui, porque foi concordado no livro do destino, no roteiro original que dirige e que era para dirigir esse universo aqui, ao pé da letra, que para cada ser humano, para cada pessoa, foi distribuído um tempo de vida de 1000 anos para cada pessoa. A pessoa iria viver 1000 anos, conforme está na Bíblia. Eu vou mostrar para você, eu já vou mostrar para você o livro apócrifo, tá? Eu vou encontrar na Bíblia onde Deus diz, né? Ou melhor, os deuses, né? Dizem que no dia em que Adão e Eva, né? Aquele Adão andrógeno primordial, fala com este personagem bíblico, o Adão andrógeno primordial de barro, que no dia em que comesse do fruto da árvore da sabedoria do bem e do mal, da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia iria morrer. E esse dia aí não é um dia conforme a nossa visão aqui, tá, gente? Não é um dia conforme o nosso tempo Cronos, não. É um dia conforme a visão de Deus ou dos deuses. Inclusive, para o diabo e Satanás original, para os anjos caídos, esse padrão aí de 1000 anos ser como um único dia para eles é realidade, tá? Então é assim que eles contam o tempo. É diferente, o dia para eles é diferente do nosso dia. Eles têm muito mais tempo do que nós. Então presta atenção. Eu vou encontrar aqui e eu vou mostrar para você. Então foi concordado entre ambas as partes, os deuses da justiça e da injustiça, os deuses das trevas e da luz, que governam todo este universo aqui, por isso que aqui existe o bem e o mal. É mistura, tá? Joio e trigo, yin e yang, em tudo, em você, no seu corpo, em sua natureza. A sua alma também, ela tem essa dualidade aí, por isso que a alma, ela tem a chance de ir pro céu ou de ir pro inferno. E tudo
foi pré-estabelecido e foi determinado no livro do destino que você teria 1000 anos para viver e no seu aniversário de 1000 anos, cada pessoa, você iria morrer nesses 1000 anos. Só que aí, os deuses das trevas, os deuses da injustiça mexeram no que foi programado no destino original, no que estava no livro do destino, e quando estava acontecendo o ensaio para acontecer a gravação da história do livro de Gênesis, a gravação do filme, sabe? Eu tô colocando o filme para você entender, vou te explicar melhor. Mas deixa eu encontrar aqui, tá? Onde fala lá sobre os 1000 anos e eu vou te explicar melhor isso aí. E a gente vai voltar aqui, né, pro verso 5. Eu preciso explicar isso para vocês, porque o verso 5 aqui, gente, ele está muito bem claro. Porque sabe, deuses, que no dia que vocês comeram dele e abriram, e foram abertos os olhos de vocês, e vocês eram como os deuses, sabendo o bem e o mal. Ou seja, Adão e Eva, antes eles tinham sabedoria, inteligência, a mente aberta. Eles não estavam com a mente trancada, bloqueada com relação ao conhecimento, à realidade do mundo em volta deles. Eles sabiam de tudo. Mas depois daquele ocorrido que eu expliquei para você, o transe, aquele trauma da separação deles em macho e fêmea, deixando de ser um ser andrógeno, eles tiveram a sua mente bloqueada. A sabedoria para eles, ela foi vetada, ok? Ela foi trancada. E aí eles ficaram em estupor. E aí a serpente chega e começa esse diálogo. Tudo isso que está acontecendo aqui, gente, é por causa do livro do destino. Só que tudo que está acontecendo no livro de Gênesis não segue ao pé da letra o que o livro do destino narra. Deu para entender? É o exemplo que eu dei. O livro, aí faz um ensaio, depois é que vai gravar o filme, tá? Presta atenção, por favor. Então eu vou explicar isso para vocês, eu vou mostrar até alguns livros apócrifos, tá? Para vocês. Eu não vou ler o livro todo, claro, só vou mostrar algum trechozinho assim, depois você lê o livro se você quiser. Eu tenho que lembrar de mostrar o livro, né? Mas agora aqui, ó, deixa eu fechar isso aqui, a canetinha. Eu preciso encontrar, né, onde fala lá sobre no dia que Adão e Eva, né, no dia que comer, você morrerá. Deixa eu achar aqui, tá? Vou dar uma pausa. Aqui, ó, encontrei, tá? Gênesis capítulo 2, aqui a partir do verso 17, que diz: Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Aqui eles traduzem por certamente morrerás, mas eu já expliquei para você que a tradução correta aqui é: no dia em que dele comer, na morte, morrerá, né? Morrerão. Na morte morrerá, tá? Aí você fica pensando, né? Como assim na morte morrerá? Aqui, ó, morte e morrer mesmo na morte. E o que é morrer na morte? É a segunda morte, que é a morte eterna. Então, aqui foi dito que eles iriam morrer a morte eterna, mas só que Adão e Eva, eles morreram, passaram pela primeira morte, que é a morte natural que todos nós passamos, que toda a humanidade passou e passa, né? Que Abraão, Isaac, Jacó passaram, assim como Adão e Eva, é a primeira morte. Só que aqui o texto está dizendo que Adão e Eva iriam sofrer a segunda morte, que é a morte eterna. Só que isso não é verdade. Olha, Adão e Eva, eles sofreram a morte eterna? Não. Aconteceu o resgate deles, não é verdade? E também da descendência deles, daqueles que se arrependem e que, claro, estão destinados, né, ao reino dos céus. Ainda tem isso, tá? Porque o que diz a Bíblia? Não fomos nós quem escolhemos a Deus, mas Deus quem nos escolheu. Ou seja, você não escolhe ser salvo. Você é predestinada a isso. Por quem? Pela divindade, tá? É isso. Só que o fato de você ter sido destinada a isto, é que vai, digamos assim, como que eu posso dizer? Isso vai se manifestar, tá? No seu caráter, na sua vida, em quem você é, tá certo? Então aqui, gente, está dizendo que esse dia aqui para Deus,
esse dia aqui para Deus, ó, no dia, aqui, ó, tá vendo aqui, ó, no dia, diz que eles iriam morrer, né? Iriam morrer no dia. Iriam morrer no dia. Aí você fica pensando, esse dia aqui, ó, não é um dia como o nosso dia não, tá? 12 horas durante o dia, 12 horas à noite, e aí eles fazem, né? Colocam o padrão científico, um dia, 24 horas. Enfim, você sabe como eles dizem. Só que na Bíblia diz que um dia tem 12 horas. O dia tem 12 horas e a noite tem 12 horas. Aí soma tudo, dá 24 horas. Mas é dia e noite, não apenas dia, né? Mas, enfim, você entende. Então, esse dia aqui, ó, que tá na Bíblia falando, que Deus diz no dia que eles iriam morrer, é o dia aos olhos de Deus, que é 1000 anos de Deus, dos deuses e inclusive do diabo, que também é uma divindade. 2 Coríntios 4,4 fala do Deus desta era ou deste mundo que cega a mente dos incrédulos, né? E esse Deus é o diabo e Satanás original. Então, esse dia aqui, gente, que a Bíblia fala é 1000 anos. Aí você vai ficar pensando, então quer dizer que a Bíblia afirma, e também os apócrifos afirmam, que Adão e Eva iriam morrer no aniversário de 1000 anos deles? Exatamente. No aniversário de 1000 anos eles iriam morrer. Mas por que eles morreram antes? Eles morreram com 930 anos. Você lembra disso? Na Bíblia diz, segundo a Bíblia, Adão morreu com 930 anos. Eva também morreu com 930 anos. E aí, se você faz uma pequena conta aqui de subtração, e você vai subtrair aqui, ó, 1000 menos 930, você vai ver que eles perderam 70 anos de vida. Então, de Adão e Eva foram tirados 70 anos dos 1000 anos deles. Quem foi que fez isso? Ou quais indivíduos fizeram isso removendo esses 70 anos que Adão e Eva foram predestinados a viverem e morrerem em seu aniversário de 1000 anos? Quem removeu os 70 anos? Foram autoridades das trevas de Efésios 6,12, tá? Você pode ler depois na sua Bíblia, que os apócrifos chamam de arcontes, que são os governantes celestiais, que estão acima de nossas cabeças e eles habitam nos vários e vários céus que estão acima de nossas cabeças. Esse nosso céu azul, ele é apenas um dos céus que existem, porque a Bíblia hebraica ela é muito bem clara. Ela diz que existem céus, ou seja, plural, chamaim. Ela não diz que existe só um céu, ela diz que existem vários céus. Então isso aí já, né, abre um leque de possibilidades, expande a nossa visão, nosso conceito do que é céu, do que é o céu, né? Então, olha que interessante. Então, isso aqui foi modificado durante o quê? O tempo de vida de Adão e Eva foi reduzido para 930 anos, quando? Durante o ensaio e durante a história do livro de Gênesis, tá? Ali, que a Bíblia é muito bem clara. Segundo a Bíblia, Adão morreu com 930 anos. E segundo os apócrifos, Eva também morreu com esta mesma idade, com 930 anos. Então, ambos morreram antes dos 1000 anos, que foi o tempo estabelecido, tá? Para eles morrerem. Exatamente nesse dia, nesse ano, nos 1000 anos. Nem antes, nem depois, segundo o livro do destino original. Só que esse livro do destino, eles vão modificando, tá? Quando vai acontecer a história do livro de Gênesis. Por isso que nos apócrifos é dito que lá na primeira vez que Adão e Eva foram modelados no barro, e aconteceu aquele ensaio todo, gente, que eles estavam pegando o livro do destino e fazendo os ensaios para o livro de Gênesis, é que você vai ver a troca do boneco de barro da figura, do instrutor, que é a águia sendo trocada na Bíblia pela serpente. Quando chega na hora de gravar, digamos assim, um filme, a história do livro de Gênesis, que você conhece lá a serpente no cenário, e realmente a serpente existiu, eles trocam a figura da águia pela figura da serpente. Quem fez isso?
os arcontes, aqueles principais e potestades das trevas que habitam nas regiões celestiais, de Efésios 6:12. Se você acha que tem só criaturas boas, os anjos, e Deus no céu, acima de nossas cabeças, você se engana redondamente, se ilude totalmente. Tem criaturas do mal, o diabo, ele tá no céu. Apocalipse, tá? Diz que ele vai ser derrubado do céu com as suas estrelas. Eu sei que ali quando você lê, você lembra desculpe, você lembra dos anjos caídos, né? O anjo caído que você conhece como Lúcifer e as hostes dele. Mas ali não está fazendo referência apenas a ele. Claro que faz uma alusão, mas só que esse anjo rebelde com as suas hostes já foram derrubados aqui na Terra muito tempo, gente. Lá quando Adão e Eva, eles chegou o momento, né, de modelar, quando chegou o momento de Deus os modelar pela segunda vez na matéria. Aí antes disso, esses anjos rebeldes, eles caem aqui. Uma hora eu vou contar para vocês a história conforme a história cronológica, desde o começo, desde do começo, tá? A queda desses anjos, a rebelião do diabo e Satanás original. Então vou pegar toda a história do livro dos apócrifos, tá? E também que a Bíblia, ela fala, né, só que de forma muito sucinta, e vou reunir toda essa história e contar para vocês essa história de forma cronológica, para que vocês entendam aí, tá? Vai ser um trabalho um pouquinho difícil, sim, porque tem que ser um trabalho bem minucioso, a fim de que vocês entendam, mas vou tentar com o Criador e vocês vão entender. Enfim, e esse diabo e Satanás original aí, e os deuses que estão com ele, né, os deuses das trevas, existem dois panteões de deuses que controlam esse universo aqui. Tem o panteão dos deuses do bem e tem o panteão dos deuses do mal. Então tem essa questão aí, esses dois panteões de deuses. Por isso que a Bíblia hebraica, ela sempre vai trabalhar com a palavra Elohim, 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 deuses, no plural, quando vai falar de algum assunto, para poder colocar essa responsabilidade nas costas desses dois panteões de deuses, e não apenas de um só panteão, nem apenas do panteão dos deuses do bem, e não só apenas nas costas, a responsabilidade não só apenas sobre o panteão dos deuses do mal, ou da injustiça, entendeu, né? Então tem aí deuses do bem, deuses do mal, deuses da justiça, deuses da injustiça. E por causa deles o destino foi forjado, pela vontade dos deuses da justiça e da injustiça. Só que durante o ensaio e a história lá do livro de Gênesis, o destino não é seguido ao pé da letra. Eles modificam muitas coisas que eram favoráveis, tá? Que eram a favor de Adão e Eva e de sua descendência, por exemplo, a longevidade, gente. Por isso que você vai ver, ao longo da história bíblica, a pessoa vivendo. Adão viveu 930, depois isso vai caindo os descendentes. Vão vivendo 800 e tantos, 700 e pouco, 600, 500 e pouco, 400, e isso vai caindo vertiginosamente, tá? Até chegar aos nossos dias atuais, que malmente a pessoa chega a 100 anos, ou 80 ou 60 anos, e já está, né? Enfim, pendurando, né? As botas, né? Já bate as botas. E por quê? Eles estão mexendo no destino, interferindo na longevidade de cada pessoa. Quem já viu falar daquela mitologia, que eu não lembro agora, gente, as moiras, né? A mitologia grega, que é bem interessante. Deixa eu consertar isso aqui, calma aí. Se não me engano, é as moiras mesmo, tá? Enfim, aquela mitologia grega daquelas três irmãs, que tinha uma que ficava tecendo o fio da vida, outra, né, que ficava responsável lá por esticar o fio e segurar, né, e tinha outra que cortava esse fio, né, uma terceira que cortava esse fio da vida aí e findava, né, a vida da pessoa. E elas estão... Claro que não é exatamente assim, né? Mas acontece, a realidade é um tanto parecida com isso aí. Então, em que esse mito grego se inspirou, né?
Então tem também as crenças dos babilônios, tá? Dos babilônios, dos sumérios, dos antigos hebreus, dos caldeus que acreditavam no destino, acreditavam que as estrelas, os astros celestes, sol e lua controlavam o destino aqui embaixo, escreviam um destino, que iria acontecer ou não com as pessoas, e que cada alma que nascia aqui estava ligada com os astros celestes, tá? E isso nos faz lembrar de Cristo e a estrela de Belém. Quem lembra a estrela do Cristo, a estrela do Deus menino? Pois é, por que não é estrela? Por que quando Cristo nasceu, uma estrela brilhou forte no céu? Inclusive tem um apócrifo que diz que quando Abraão nasceu, também brilhou uma estrela que se destacava no céu, e que eu não lembro agora o nome do livro, né? Do livro apócrifo, eu lembro da informação que eu li no livro. E quando Abraão nasceu, os sacerdotes do rei, eles viram isso. E eles contaram, né, pro rei: olha, nasceu alguém que vai ser muito grande na terra, porque a estrela brilhou bem forte exatamente na noite que Abraão nasceu. E quando Cristo nasceu, brilhou uma estrela muito mais forte, gente, que a estrela que brilhou para Abraão. Então, toda vez que nasce uma criancinha, é costume uma estrela brilhar no céu. Mas claro que a gente não observa isso. Então, esse era um costume, né, dos antigos aí, de observarem o céu durante o nascimento de uma criança. Inclusive, as fases, né, o nascimento de uma criança está relacionado, não ligadamente, totalmente ligado aos meses, como a gente pensa superficialmente, mas está ligado às fases da lua. Então, para nascer uma criança, acontecem 9 fases da lua, 9 fases. Na 9ª fase, a criança nasce. E isso é interessante, porque para quem mora no campo e quer aprender a trabalhar, né, digamos assim, plantar suas plantas, tem que estar atento, atenta com as fases da lua, tá? Para poder ter uma boa plantação e uma boa colheita. Porque a lua, ela influencia, tá? A plantação, no crescimento, inclusive no corte de cabelo. Tem pessoas que acreditam, tipo assim, escolhe uma fase da lua, né, para cortar o cabelo, para ver se quer que o cabelo cresce mais rápido ou não, se quer que o corte permanece por mais tempo, enfim, ou se o cabelo enche mais. Então, tem pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, né, tipo os meus avós, eles usam isso e eu acho bem interessante. E aqui também, né? Aí o pessoal olha bem isso, a fase da lua, para isso, para plantar tal planta, para ver qual é boa, qual é a fase boa ou melhor, assim, né? Para não bichar a planta, para não a planta não dar mirrada nem nada, ou não, até mesmo não fazer com que essa planta cresça muito e poque, né? Estoure. Então, se você plantar, por exemplo, em cima não, na lua cheia tem plantas que vão acabar, tipo banana, né? Elas vão pocar. E tem isso, e eu acho isso muito interessante, porque estudando a Bíblia, outros livros, mitologias, as crenças daqueles povos antigos, dos hebreus, né, também que estão aí nesse meio todo, eles também acreditavam na influência da lua, das estrelas, dos astros celestes sobre a vida humana, sobre a vida terrestre. Enfim, as crenças dos babilônios, dos sumérios e de vários outros povos. E isso é algo assim, eu devo admitir que é algo muito fascinante. Então, os antigos, eles têm muito a ensinar, tá? Então, aqui, ó, esse detalhe aí, ó, dos 1000 anos, eu acho que eu vou parar aqui porque eu já disse coisa demais, né? Deixa eu ver aqui. Então, você entendeu aí sobre a questão aí, né? Então, gente, a própria Bíblia, ela é meio confusa. Por que a Bíblia, ela é meio confusa? O livro de Gênesis. O livro de Gênesis, ele vai querer contar 2 relatos ao mesmo tempo. Ele vai trazer relatos e detalhes que estão no livro do destino e vai trazer o relato modificado pelas autoridades para acontecer o Gênesis bíblico do jeito que aconteceu, tá? Tipo os 1000 anos, que seria o dia, os 1000 anos, que é o dia aos olhos de Deus. Lembra? 1000 anos para Deus é igual a um único dia. Isso parece que está em 2 Pedro. Eu não lembro se é capítulo 3 ou é capítulo 8. Acho que é capítulo 3, 2 Pedro. Capítulo 3 parece. Bom, eu não lembro, você procura aí, por favor, tá? Mas diz lá que 1000 anos para Deus é igual a um único dia. Ou melhor, para os deuses, né? Vamos colocar assim.
E aí você vai ficar pensando, né, em toda essa informação aí. Imagina. Então, deixa eu lembrar aqui o que eu iria dizer. Assim, eu estava dizendo, né, que eu estava dizendo que a Bíblia, ela tenta contar dois relatos ao mesmo tempo. Então, ela vai trazer informações do livro do destino e ela vai trazer as informações modificadas. E quando você pega a Bíblia e você vai ler, por isso que você às vezes fica confusa, por causa desses detalhes. E tem pessoas que já estão confusas, né, lendo a Bíblia e vão ler apócrifos aí que a pessoa, a mente fica completamente. Tem pessoas, né? Às vezes tem algumas pessoas que vão ler os apócrifos, as coisas para ela vão ficar mais claras, ela vai começar a entender melhor, né? A Bíblia, os apócrifos. Mas por quê? Porque a pessoa pelo menos tem paciência de estudar e não sai tirando conclusões precipitadas. Porque tem pessoas que vão ler o livro, aquele livro apócrifo polêmico, que é o livro A Origem do Mundo, não entende absolutamente nada e sai falando um monte de bobagens, fica com raiva do livro, com raiva do relato e não presta atenção em nada. E aí depois, né, fala coisas indevidas, completamente, tira conclusões completamente sem lógica, que não segue o que o livro diz, tá? Entendendo muito mal o livro e ensinando errado para outras pessoas também. Então isso é algo complicado, tá? Deixa eu ver onde é que eu acho, gente, lá onde fala nesse livro sobre a segunda vez que Adão e Eva, eles foram a segunda vez, não, perdão, a primeira vez, né? A segunda vez foi aqui na história do livro de Gênesis. Primeira vez que eles foram modelados no barro, na matéria. E eu quero mostrar para vocês especificamente aquela parte em que eles comem do fruto da árvore da sabedoria pela primeira vez. Aqui na Bíblia vai ser a segunda vez. Aí você fala, calma aí, então isso aconteceu antes e está imitando novamente? Sim. Está acontecendo uma imitação. Deixa eu consertar isso aqui. Eu vou apagar isso aqui, tá? Fechar isso aqui. A gente vai voltar lá para Gênesis capítulo 3, no verso 5. Com essa tradução aí, você consegue entender, né? O que tá aqui no verso 5, literalmente, no hebraico? Porque sabe, deuses, que no dia que vocês comeram dele o que? Do fruto, e abriram os olhos de vocês, e vocês existiram, vocês eram antes como os deuses, tendo conhecimento bom e ruim, ou conhecimento do bem e do mal, é que tá aqui, tá? No texto hebraico, tá assim, tá? Então diz aí, ó, vocês eram como os deuses, com relação ao quê? A ter o conhecimento, a saber o que é certo e o que é errado, a ter discernimento. E Eva ali em estupor, e a serpente ali conversando com esse diálogo, e ela afirma, olha, você não era assim não, você não estava neste estado. O seu estado anterior, ele era esplêndido, você era como os deuses, falando para a mulher. Você sabia muito bem discernir, seu intelecto era incrível. Você era muito inteligente, você tinha poderes psíquicos, poderes, outros poderes, vários poderes. Você era, inclusive, mais inteligente do que o Deus que, né, te modelou na matéria pela primeira vez. E aí a mulher, ela fica tentando lembrar. Por isso que quando ela olha aqui no verso 6, para a árvore do conhecimento, do bem e do mal, para o fruto, ela vê que era bom, que era agradável. Ela não repele isso. Por que ela não rejeita isso aqui? Porque isso já aconteceu. E essa árvore do conhecimento do bem e do mal, de fato, ela não é uma árvore ruim, se você parar para observar. De fato, a Bíblia afirma, e os apócrifos também, essa árvore da sabedoria, ela abriu os olhos de Adão e Eva. Os olhos de quê, gente? Os olhos intelectuais. A mente de Adão e Eva, que estava bloqueada, ela foi desbloqueada. As memórias que eles haviam perdido por causa daquele transe, elas foram recuperadas, ao menos em parte, né? Aos poucos eles foram recuperando e eles, quando comeram desse fruto da árvore da sabedoria do bem e do mal, eles obtiveram imediatamente o discernimento. Eles conseguiam reconhecer o mundo em volta deles. E a Bíblia diz, Elohim, deuses. Então, tinham essas criaturas observando Adão e Eva nus,
né? Imagina só. E Adão e Eva, imagina você, né, andando despida no meio de outras pessoas. E para você não tá nem aí, porque imagina, você não tem senso de pudor, você despido de pudor, você não vai se importar. Mas se você obtiver o conhecimento, a sabedoria do que é certo e do que é errado, do que é pudor, você jamais vai andar despida no meio de outras pessoas. Não é verdade? E Adão e Eva, eles estavam nessa condição de estarem desprovidos de pudor, de conhecimento. Estavam com a sua mente bloqueada, travada, trancada por causa daquele transe lá e daquela separação traumática em masculino e feminino. E aí eles passaram a ser chamados de Ish e Ishá, os mortais. Eu expliquei para você por que Adão e Eva são destinados a morrerem, à morte. Foi por causa do pecado, do suposto pecado original, que eles dizem que foi comer da árvore da sabedoria, do fruto da árvore da sabedoria? Não, a Bíblia hebraica não diz isso. A Bíblia hebraica chama Adão e Eva de mortos, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, só que eles não pecaram antes, eles só pecaram depois que eles já estavam destinados à morte. Imagina, a Bíblia diz, o salário do pecado é a morte, só que Adão e Eva não tinham pecado ainda, e a Bíblia chama eles de mortos. Aí você fica pensando, Adão e Eva não tinham pecado, não tinham cometido nenhum pecado ainda. A Bíblia chama eles de Ish, o mortal, e Ishá, a mortal. O doente, os destinados à morte, os doentes, os mortais. Mas não tinham cometido absolutamente nenhum pecado, gente. O que aconteceu com eles foi que eles foram separados em macho e fêmea, deixando aquele padrão primordial, padrão original, que era aquela criatura andrógena, aquele ser andrógeno, deixando de ser o ou a Adão. Enfim, meu pai, é que o português não permite isso, então por isso que a gente usa a palavra andrógeno, né? Ele e ela ao mesmo tempo com uma só carne e só corpo. Então, deixou aquele padrão de ser andrógeno e se tornaram mortais, destinados à morte. Então, a Bíblia, ela vai falar de predestinação, principalmente quando ela vai falar do Cristo, as profecias, né, com relação ao Cristo, predestinação, destino, né, destinação. Então, a Bíblia vai falar de predestinação, destinação e destino. Ela vai falar, escrever essa palavra com detalhe, assim, de predestinação, destinação, destino. Não precisa. É só você ler e entender o que o livro está dizendo. Isso é uma questão de interpretação. Não interpretação segundo o seu próprio entendimento, ou segundo a sua própria vontade, mas interpretar o que de fato o texto diz. Porque a Bíblia, ela não é de interpretação própria, tá? Própria, nem a Bíblia, nem os apócrifos. Então, você tem que entender o que de fato estes textos dizem. Deixa eu ver aqui o tempo. Nossa, vamos adiantar. Deixa eu mostrar os livros apócrifos para vocês. Tá? E depois eu explico mais algumas coisas aqui sobre esse verso 5 aí que eu lembrar. Caso eu lembre, eu tenho que explicar para vocês. Cada verso desse aqui tem coisa para esclarecer, tá? Eu tô resumindo. Tudo que eu tô contando para vocês aqui é coisa resumida. Porque se eu voltar lendo a Bíblia de novo, do começo lá no capítulo 1, vão ter mais informações para garimpar, muito mais coisas para contar para vocês, para mostrar a vocês na Bíblia e nos apócrifos. Então, vou encontrar aqui, tá? Informação no livro apócrifo e eu mostro para vocês. Mas você conseguiu entender o que eu tentei explicar? Eu falei demais, né? Não era minha intenção deixar esse vídeo desse tamanho, não. Desculpa aí. Mas essas coisas eu preciso explicar para vocês. Porque senão vocês não vão entender por que a Bíblia hebraica fala dessa forma aqui. Só que quando eles vão traduzir, colocam um pouquinho diferente. Mas, enfim. A questão é que Adão não foi modelado na matéria. Adão e Eva não foram modelados na matéria uma única vez. Não foi só pelas mãos do Deus bíblico, tá? Teve uma primeira vez aí que eles foram modelados na matéria. Se você acompanha os vídeos, você vai ver que eu já comentei em algum vídeo que eles estavam com as suas almas de Adão e Eva, os corpos de Adão e Eva estavam retidos, presos em Adamá, no solo, e aí Deus só faz ressuscitar esses bonecos de barro, né? Colocar as almas ali dentro que já existiam, já foram criadas há muito tempo antes, né? E, enfim,
Longa história. E aí tem aquela parte que diz, crescer e multiplicai. Ali tá falando com as almas, viu? Não tá falando com a carne material, não. Que tem gente que fala, eita, vamos encher a terra de filhos. Não é bem assim não, tá? Claro que o mundo carnal imita o mundo espiritual, mas no mundo espiritual não existe SEX, ok? No mundo espiritual não se pratica isso aqui. Pode se praticar isso aqui no mundo material, mas no mundo espiritual não. Existem dois universos. Tem o universo espiritual, que não existe, presta atenção, no universo espiritual, tá? No universo espiritual, não existe isso aqui, ó. No universo material existe. Principalmente aqui embaixo no abismo onde nós nos encontramos, né? Praticamente na tampa do abismo. Mas se bem que nós estamos no abismo também. Só que tem um abismo mais fundo ainda, mais fundo que esse que estamos aqui. Lembra que o Cristo disse? Tá lá na Bíblia, né? Parece que em João, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Nós estamos dentro das trevas, tá? Essa é nossa realidade de mundo. Nossa realidade de mundo. E é um milagre nós termos aqui, né, o brilho dos astros celestes que Deus fez refletir aqui no nosso firmamento. Mas sol, lua, estrelas já existiam muito antes desse nosso firmamento ser criado. O nosso firmamento é como uma tenda, um telhado, uma proteção que o Deus bíblico ele faz, né? Isso é um acréscimo que eles colocam no livro de Gênesis, porque no livro do destino não existia esse firmamento azul não, tá? Aí o Deus bíblico que vai e coloca. É por isso que eu estou a dizer, tem um livro do destino, mas na hora de acontecer as coisas, o primeiro ensaio aconteceu, não seguiu ao pé da letra a narração do livro do destino. Quando vai acontecer o livro de Gênesis, aí é que tudo fica realmente, eles fazem tudo mesmo, bem longe da narração do livro do destino, tá? E também acaba modificando também o ensaio. O ensaio anterior, que foi a primeira vez que Adão e Eva foram modelados na matéria, pela primeira vez, o ensaio também, esse Gênesis bíblico, quando vai acontecer a história do Gênesis bíblico, não vai seguir ao pé da letra tudo que foi ensaiado nesse ensaio, que foi inspirado no livro do destino, entendeu? Tem isso também. Então, nessas 3 fases que eu vou explicar aqui para vocês, ó, tem o livro, né? Desculpa, deixa eu escrever aqui. Fechar isso aqui. Tem o livro do destino. Aí tem o livro, né? O livro do destino. Deixa eu escrever aqui. Tem o livro do destino. Já dei esse tempo, já vou terminar, tá? O livro do destino. Esse livro do destino, ele proporcionou um ensaio. Esse ensaio, ele vai proporcionar a gravação de um filme, que no caso é a história do livro de Gênesis, tá? Você conseguiu entender? Então, presta atenção, por favor. O livro do destino aqui, ó. Aconteceu que o ensaio. Esse ensaio, ele seguiu ao pé da letra toda a descrição, toda a narração do livro do destino? Não. Aconteceram o quê? Modificações, adaptações. Depois deste ensaio acontece o filme, que é a história do livro de Gênesis. A história do livro de Gênesis acontece ao pé da letra conforme a narração. Presta atenção, por favor. Acontece ao pé da letra conforme a narração do livro do destino e do ensaio que aconteceu anteriormente, antes da gravação do filme, que é o livro de Gênesis, a história do livro de Gênesis. Não, acontecem também novas modificações. Por isso que para quem lê a Bíblia e os apócrifos acha confuso, e aí cria aquela confusão por preguiça de pensar. Mas o livro, o apócrifo está dizendo, assim os deuses criaram o destino, os deuses da justiça e da injustiça criaram o destino, e o destino é produto deles, eles criaram, né, pela vontade deles o destino surgiu. Só que a pessoa com preguiça de pensar vai e comete tais erros grotescos, imperdoáveis, né? Porque, imagina, uma coisa é a pessoa se enganar, outra coisa é enganar outras pessoas, né? Aí fica difícil. Tudo porque preguiça de pensar, falta de humildade, né? Para estudar. Às vezes, gente, eu vou dizer a verdade para vocês. Às vezes você vai pegar a Bíblia, você pode demorar meses,
anos para entender ela. Às vezes você vai pegar um livro apócrifo, você pode demorar meses, semanas, meses, tá? Anos para entender o que de fato este livro diz. Então, é uma coisa que você tem que pedir ajuda ao Criador, sabe? Para você estudar, para você entender de fato o que realmente o texto diz e não você criar suas próprias interpretações. Então eu não fico tipo assim, eu vou criar minha interpretação do que eu entendo da Bíblia. Não, quero de fato entender, interpretar a Bíblia conforme ela é, igual os apócrifos. Por isso que eu consigo ter essa visão aí um tanto como que eu posso dizer, que se destaca da visão das outras pessoas com relação à Bíblia, os apócrifos, tá? Graças ao Criador, é claro, né? Então eu procuro, sei lá, gente, pensar assim, eu penso muito, né? Analisando muito o assunto, lendo, relendo, analisando novamente, estudando novamente, para poder entender de fato o que o texto diz, né? Porque não podemos cometer tropeços, né? Que podem ser evitados se a gente estudar, né? E analisar bem as coisas, averiguando bem tudo, né? É muito, como que eu posso dizer? Tendo essa cautela, esse cuidado de estudar, analisar, averiguar bem as coisas, é bem difícil você cometer algum tropeço, né? Bobo por causa da falta de estudo ou da falta de, enfim, de prestar atenção, de analisar bem o conteúdo. Então é importante analisar bem, examinar bem, tá? Um assunto, meditar e refletir bastante em cima daquilo ali, para depois a gente tirar as nossas conclusões, né? Então você entendeu aí mais ou menos como é que se deu isso aí. Eu vou explicar isso melhor em um próximo vídeo, porque como que eu posso dizer? Eu tenho tudo isso na minha mente, eu consigo entender, mas na hora de explicar para outra pessoa, eu não sou uma pessoa boa para explicar assuntos para outra pessoa, sou uma pessoa boa para entender, né? Mas para passar o conhecimento para outra pessoa, só mesmo o Criador me ajudando, porque eu não tenho essa habilidade muito boa não, viu? É uma coisa que sim, eu posso aprimorar com o tempo, sim. Mas é algo que vocês terão de ter paciência, tá? Por favor. Então, eu vou encontrar o livro apócrifo, vou mostrar para você. A gente provavelmente nós vamos usar esses livros no próximo vídeo. Enfim. E eu posso dizer que vai rolar muita água embaixo dessa ponte aqui, né? Se eu for parar para explicar, desculpa, né?